As luzes fluorescentes da cafetaria do hospital zumbiam acima da minha cabeça como insetos presos, lançando tudo num brilho amarelado doentio que fazia o meu café parecer mais água com ferrugem do que algo bebível. Mesmo assim, envolvi o copo de papel com as duas mãos, deixando o calor penetrar nos meus dedos perpetuamente frios. 3 turnos duplos em 4 dias deixaram-me vazio. Uma casca de mim mesmo movendo-se por movimentos que eu mal registrava mais. O assento de vinil rangeu quando mudei o meu peso. A minha bata estava desbotada e gasta nos joelhos, colada ao meu corpo exausto. À minha volta, a cafetaria zumbia com a energia peculiar de um hospital às 2 da manhã. Conversas abafadas entre residentes, o barulho das bandejas, o pager de alguém a tocar com aquele baipe estridente e exigente que nunca deixava de me deixar os ombros tensos. Eu deveria estar a dormir. Deveria estar em casa, no meu pequeno apartamento, aquele com a torneira a pingar que eu não tinha dinheiro para consertar e o vizinho que tocava baixo a qualquer hora. Mas casa significava silêncio, e silêncio significava pensar. E pensar significava lembrar-me de coisas que eu passei 6 meses tentando esquecer. Como Marcos, como a forma como ele riu quando lhe contei que estava grávida, como aquele riso me magoou mais do que qualquer uma das palavras que se seguiram. Emma Chen, uma voz tirou-me do meu devaneio. Olhei para cima e vi o Dr. Morrison, um dos médicos do serviço de urgências com uma prancheta na mão. Precisamos de si na traumatologia também. Acidente de viação a caminho. Chega daqui a 5 minutos. Acenei com a cabeça, já de pé, o meu corpo a mover-se no piloto automático. O café foi para o lixo, mal tocado. Outro desperdício de $3 que eu não podia dispensar. Mas essa era a vida agora. Uma série de pequenos desperdícios, pequenas perdas, pequenos momentos de nada que se somavam a uma existência que eu mal reconhecia como minha. O pronto-socorro era um caos organizado quando empurrei as portas duplas. As enfermeiras moviam-se com eficiência, preparando camas, verificando equipamentos. As portas da ambulância estavam abertas para a noite de novembro, e o ar frio entrava, trazendo consigo o cheiro de chuva e asfalto. Calcei luvas novas, verifiquei o carrinho de trauma. As minhas mãos conheciam esses movimentos tão bem que eu poderia fazê-los de olhos fechados. Talvez eu estivesse cego de certa forma, sonâmbulo pela vida, invisível para todos, incluindo a mim mesmo. As sirenes ficaram mais altas. Luzes vermelhas e azuis pintaram as paredes. Colisão de veículo único, gritou o paramédico enquanto empurravam a maca para dentro. Homem, cerca de 30 anos, GCS 15, sinais vitais estáveis, recusou transporte inicialmente, mas estou bem. A voz que cortou o caos controlado era aveludada e grave. O tipo de voz que fazia as pessoas pararem e ouvirem sem saber bem por quê. Isto é desnecessário. Olhei para cima do carrinho de suprimentos e o mundo inclinou-se ligeiramente em seu eixo. Ele estava sentado na maca como se fosse um trono, sua postura rígida, apesar do sangue escorrendo pelo lado do rosto devido a um corte perto da têmpora. Seu terno, e eu sabia o suficiente para reconhecer que era do tipo que custava mais do que eu ganhava em 6 meses, estava rasgado no ombro, a camisa branca por baixo, manchada de vermelho. Mas foi o rosto dele que me deixou paralisada. Maçãs do rosto salientes, um queixo que parecia esculpido em mármore, olhos escuros que varriam a sala com um tipo de avaliação que parecia quase militar. Ele não devia ter muito mais de 30 anos, mas havia algo antigo naqueles olhos, algo que tinha visto demais e não tinha esquecido nada. E atrás dele, posicionados na porta como sentinelas, estavam 2 homens em fatos escuros que se projetavam ligeiramente na anca. Não eram seguranças do hospital, não eram polícias, eram outra coisa completamente diferente. Senhor, precisa de nos deixar examiná-lo, disse Dr. Morrison com voz tensa. Reconheci aquele tom. Era o que ele usava quando estava nervoso, mas tentava não demonstrar. O olhar do homem mudou para o médico e vi Morrison dar um passo para trás. Já tive piores experiências a barbear-me. Limpe isso para que eu possa ir embora. A política do hospital exige que eu não me importo com as suas políticas. Cada palavra era precisa, controlada, mas por baixo corria uma corrente de algo perigoso. Limpe a ferida agora. Os olhos do Dr. Morrison encontraram os meus do outro lado da sala. Enfermeira Chen, pode tratar disto.
Preciso de verificar o paciente na Bahia 3. Covarde, pensei, mas não podia realmente culpá-lo. Todos os meus instintos gritavam para que eu recusasse, para que encontrasse alguma desculpa. Qualquer desculpa. Este homem irradiava perigo da mesma forma que outras pessoas irradiavam calor humano. Isso emanava dele em ondas, invisíveis, mas inegáveis. Mas eu estava cansada. Tão cansada que o medo parecia apenas mais uma emoção que eu não tinha energia para processar. Claro, ouvi-me dizer. Reuni os materiais, antisséptico, gaze, adesivos, e aproximei-me da maca. De perto, ele era ainda mais impressionante. Ele cheirava a colônia cara misturada com couro e outra coisa, algo metálico que poderia ser sangue ou pólvora. O cheiro fez minha cabeça girar. Isso pode arder, disse com a voz mais firme do que me sentia. Já tinha suturado membros de gangues, nem pacientes com overdose, pessoas que tentaram se matar ou matar outras pessoas. Eu poderia lidar com um homem com um ferimento na cabeça, não importava o quão perturbadora fosse a sua presença. Estiquei o braço para limpar o sangue da sua têmpora, e a sua mão se esticou, segurando o meu pulso. Não com força suficiente para machucar, mas firme o suficiente para me parar. A sua pele estava quente contra a minha, e senti o meu pulso acelerar sob os seus dedos. As tuas mãos estão a tremer. Não era uma pergunta. Estou bem. Tentei afastar-me, mas o seu aperto não diminuiu. Preciso de limpar esse ferimento antes que infete. Os seus olhos fixaram-se nos meus e senti-me presa. Uma borboleta sob um vidro. Eram mais escuros do que eu pensava, quase pretos sob a luz fluorescente forte. E havia algo neles que me fez prender a respiração. Não era crueldade, exatamente. Era mais como a certeza absoluta de alguém que nunca ouviu um não e não saberia como lidar com isso se ouvisse. Quando foi a última vez que dormiste? Ele perguntou. A pergunta foi tão inesperada que eu ri. Um som curto e amargo. O que és, meu médico? Responde a pergunta. Não tenho de responder a nada. Tu és a paciente, não a minha interrogadora. Puxei com mais força o meu pulso e desta vez ele soltou-me. A minha pele formigava onde ele me tinha tocado. Agora fica quieto e deixa-me trabalhar. Por um momento pensei que ele pudesse recusar. Então, algo mudou na sua expressão. Não era bem um sorriso, mas quase. Não tens medo de mim. Devia ter? Comecei a limpar o ferimento. As minhas mãos estavam firmes agora, apesar de tudo. O corte não era profundo, não precisaria de pontos. Apenas um curativo e uma severa reprimenda para que ele fosse examinado para verificar se havia sintomas de concussão, o que ele ignoraria. Ele não respondeu. Apenas me observou trabalhar com uma intensidade que fez a minha pele arrepiar. Eu podia sentir os seus guardas observando também. A presença deles era uma pressão constante nas minhas costas. Você é boa nisso, disse ele após um momento. É o meu trabalho. Não foi isso que eu quis dizer. Não pedi que ele esclarecesse. Não queria saber o que ele queria dizer ou por que a voz dele causava uma sensação estranha no meu estômago. Concentrei-me no ferimento, nos movimentos familiares de limpar e fechar, em qualquer coisa, menos na maneira como ele me olhava, como se eu fosse um quebra-cabeças que ele pretendia resolver. Pronto, disse, recuando e tirando as luvas. Você realmente deveria ficar para a observação, mas imagino que não ficará. A sua suposição está correta. Ele levantou-se e percebi que era alto, com pelo menos 1,88 m, com um físico que denotava prática regular de ginástica e possivelmente violência. Qual é o seu nome? Está no meu crachá. Quero ouvir você dizer. Havia algo no tom de voz dele que tornava impossível recusar, mesmo que toda a parte racional do meu cérebro estivesse a gritar para eu ir embora. Emma. Emma Chen, ele repetiu lentamente, como se estivesse a saborear cada sílaba. Emma Chen. E então ele pegou no telemóvel. Não era um telemóvel, eram vários, notei, porque ele tinha pelo menos 2 à vista e fez uma chamada sem tirar os olhos de mim. Traga o carro. Vamos embora. Senhor, o senhor realmente deveria. Obrigado pela sua ajuda, Emma Chen. Ele começou a caminhar em direção à porta, com os seus guardas a se posicionarem em formação ao seu redor. Então ele parou, virando-se para trás. Você trabalha demais. Deveria ir para casa. Dormir. Não preciso de conselhos de vida de um paciente. Aquele quase sorriso novamente. Não, acho que não precisa mesmo. Ele enfiou a mão no paletó. Os seus guardas ficaram tensos, notei,
como se nem eles tivessem certeza do que ele poderia tirar de lá, e retirou um cartão de visita. Ele estendeu-o para mim. Se precisar de alguma coisa, eu não vou. Mas aceitei o cartão mesmo assim, porque recusar parecia perigoso de uma forma que eu não conseguia explicar. O cartão era pesado, de papel caro, com nada além de um nome e uma caligrafia elegante. Damian Cross e um número de telefone. Você pode se surpreender, disse ele. Então ele se foi, levado pela noite por sua comitiva de sombras. Fiquei ali parada, segurando o cartão, com o coração batendo muito rápido e a pele ainda formigando onde ele me tocou. À minha volta, o pronto-socorro havia voltado ao seu caos normal, mas agora parecia diferente, como se ele tivesse deixado alguma marca no próprio espaço. Emma, uma das outras enfermeiras, Sarah, apareceu ao meu lado. Tudo bem? Parece que viu um fantasma. Estou bem. Enfiou o cartão no bolso, apenas cansada. Aquele tipo era intenso. Viste aqueles guarda-costas? Tenho quase a certeza de que estavam armados. Não reparei. Uma mentira. Tinha reparado em tudo. O resto do meu turno passou num borrão. Tratei uma criança com um braço partido, uma senhora idosa com dores no peito, um estudante universitário bêbado que tinha caído de um telhado ao tentar impressionar os amigos. Coisas normais, coisas seguras, coisas que não faziam o meu coração acelerar ou as minhas mãos tremerem. Mas quando finalmente saí do trabalho às 6 da manhã, quando saí para o amanhecer cinzento de novembro, dei por mim a tirar aquele cartão, a olhar para o nome, a perguntar-me quem era Damian Cross e por que ele tinha olhado para mim como se eu fosse a coisa mais interessante que ele tinha visto em anos. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Marcos. Almoço esta semana. Devemos conversar. Devemos conversar. Como se ele não tivesse deixado a sua posição bem clara há 6 meses. Quando me disse para cuidar disso e saiu da minha vida sem olhar para trás. Apaguei a mensagem sem responder e comecei a longa caminhada até o ponto de ônibus. Os meus pés doíam, as minhas costas doíam, tudo doía. O ar da manhã estava frio o suficiente para queimar os meus pulmões e em algum lugar distante sirenes soavam. Joguei o cartão de visita na primeira lata de lixo que encontrei, ou pelo menos tentei. A minha mão parou a meio do caminho, pairando sobre o caixote, recusando-se a largar. Com um som de frustração, enfiei-o de volta no bolso e continuei a andar. 3 dias depois, eu estava de volta ao pronto-socorro para outro turno noturno, quando a minha vida implodiu de uma forma que eu nunca imaginei. A noite começou normalmente. Fiz o check-in, revisei os prontuários dos pacientes e ajudei a preparar o que prometia ser uma noite de sexta-feira movimentada. O Dr. Morrison estava de folga, substituído pelo Dr. Patterson, que pelo menos não me olhava como se eu fosse quebrar toda vez que conversávamos. Às 19h, Sarah me encontrou reabastecendo os suprimentos. Ei, tem alguém perguntando por você na recepção. O meu estômago revirou. Quem? Não disse o nome, só disse que era pessoal e urgente. Ela mexeu as sobrancelhas. Ele é muito bonito, tipo, ridiculamente bonito. Há algo que não estás a me contar? Mas eu já estava a me mover, passando por ela, com o coração batendo forte contra as costelas. Porque eu sabia, de alguma forma, eu simplesmente sabia quem estava à minha espera. Só que eu estava errada. Marcos estava na sala de espera, com a mesma aparência de 6 meses atrás, quando me deixou. Cabelo perfeito, fato perfeito, sorriso perfeito, que antes me fazia acreditar em contos de fadas e agora só me deixava enjoada. E ao lado dele estava uma mulher que eu nunca tinha visto antes, alta, loira e usando um diamante no dedo que brilhava como um pequeno sol. Emma. A voz de Marcos era calorosa, amigável, como se fôssemos velhos amigos a colocar a conversa em dia. Tenho tentado contactar-te. Tenho estado ocupada. Cruzei os braços, muito consciente da minha bata amarrotada, do meu cabelo preso num coque desarrumado, das sombras sob os meus olhos ao lado da sua noiva, porque era isso que o anel significava. Obviamente, parecia algo que um gato tinha arrastado e depois se tinha arrependido. Esta é a Amber, disse ele, passando o braço pela cintura dela. Amber, esta é a Emma. Trabalhávamos juntas. Trabalharam juntas. Era assim que ele chamava. Não namoraram durante 2 anos, não engravidaram. Apenas trabalharam juntas. Prazer em conhecê-la, disse Amber, com um sorriso perfeito e vazio. Igualmente. Voltei a minha atenção para Marcos. O que você quer?
Como disse na minha mensagem, precisamos conversar. Vou dar um jantar de comemoração amanhã à noite. Na verdade, é uma festa de noivado no Sterling. Você deveria vir. No Sterling, é claro. O restaurante mais exclusivo da cidade. O tipo de lugar onde as reservas exigem 6 meses de antecedência e um cartão de crédito sem limite. Estou a trabalhar. Tire a noite de folga. Vai ser divertido. Pode conhecer todos os nossos amigos. Comemore conosco. O seu sorriso se ampliou. A menos que tenha medo de vir sozinha, sei que não tem ninguém. E lá estava. A faca deslizou entre as minhas costelas tão suavemente. Quase não senti nada. Exceto que senti. Senti tudo. A humilhação a queimar-me como ácido. Vieste sozinha. As palavras iam assombrar-me. Eu sabia. Amanhã à noite, quando eu não aparecesse, ele diria isso a alguém. A todos. Ela veio sozinha. Pobre Emma, ainda sozinha. Nem consegue arranjar um par. Vou pensar nisso. Consegui dizer. Ótimo. Ele já estava a virar as costas, já a dispensar-me. 20 boros. Não se atrase. Observei-os a sair. Observei Marcos inclinar-se para sussurrar algo a Amber que a fez rir. Observei-os desaparecer na noite como se nunca tivessem estado lá. As minhas mãos estavam a tremer novamente. Cerrei-as em punhos, as unhas cravando-se nas palmas. M. Sarah apareceu ao meu lado. Tá bem? Tô bem. Era o teu ex, não era? Aquele que eu disse que ele estava bem. Eu não estava bem. Eu estava tudo menos bem. Eu estava daquele tipo de mal que faz as pessoas fazerem coisas estúpidas, imprudentes e potencialmente destrutivas. Como tirar um cartão de visita do armário às 3 da manhã, durante um intervalo que não mereciam e não deveriam ter tirado. Como ficar a olhar para um número de telefone durante 20 minutos seguidos. Como ligar antes que pudessem desistir. O telefone tocou uma vez, 2 vezes então. Sim, aquela voz, sombria e controlada e de alguma forma familiar e completamente estranha. Sr. Cross, a minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Aqui é Emma Chen, do hospital. Nós nos conhecemos há alguns dias. Silêncio. Longo o suficiente para eu pensar que ele poderia ter desligado ou não se lembrar de mim. Ou talvez se lembrasse. Emma. Ele disse o meu nome como uma promessa. Estava a pensar quando você ligaria. Preciso de um favor. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Tenho um compromisso amanhã à noite, um jantar. E preciso de um acompanhante, sem perguntas. Um par, corrigi, com o rosto a arder, mesmo que ele não pudesse me ver. Apenas por algumas horas. Sei que é pedir muito e que provavelmente tens coisas melhores para fazer. Mas não pediria se não estivesse desesperada. E a que horas devo ir buscar-te? Parei no meio da tagarelice. O quê? A que horas? Cada palavra foi deliberada. Devo ir buscar-te? 19h30. Ouvi-me dizer, mas não precisas de endereço. Dei-lhe com a minha mente a girar. Isto era loucura. Era mais do que loucura. Eu não conhecia este homem. Não sabia nada sobre ele. Exceto que tinha guarda-costas, fatos caros e olhos que viam demais. Emma. A sua voz baixou, íntima de uma forma que me revirou o estômago. Quem te fez sentir que precisavas de fazer esta chamada? Não importa. Importa para mim. Por quê? A pergunta saiu-me da boca. Por que te importas? Você nem me conhece. Outra pausa, então. Não, mas vou conhecer. Um som ao fundo. Alguém falando rapidamente no que poderia ser italiano. Tenho que ir. Amanhã às 7h30. Vista algo que a faça sentir poderosa. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali na sala de descanso, com o telefone na mão, me perguntando o que diabos eu tinha feito e por quê. Pela primeira vez em 6 meses, não me senti tão invisível. Na noite seguinte, fiquei em frente ao meu armário, olhando para a escassa coleção de roupas penduradas ali, como se elas pudessem se transformar espontaneamente em algo apropriado para um jantar no Sterling. Mas não se transformaram. 3 conjuntos de roupa cirúrgica, 2 pares de jeans, ambos desbotados. Um vestido preto que usei no funeral da minha avó, há 5 anos. Um vestido de verão com uma mancha de café que nunca consegui tirar. Essa era a minha vida, pendurada em cabides de arame num armário que cheirava levemente a mofo. Vista algo que a faça sentir poderosa. Ele disse, eu não tinha nada que me fizesse sentir poderosa. Eu tinha coisas que me faziam sentir invisível, o que tinha sido o objetivo durante meses. Invisível significava segura.
Invisível significava que Marcos e a sua vida perfeita não podiam mais me magoar. Só que agora eu precisava de ser visível. Agora eu precisava de entrar naquele restaurante acompanhada por um estranho e fingir que era alguém que merecia estar ali. O meu telemóvel vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Estou a enviar um carro. Ele chegará às 18 horas. Vá com ele. Os meus dedos pairaram sobre o teclado, prontos para digitar o que, por quê ou quem lhe deu o meu número. Mas antes que eu pudesse enviar qualquer coisa, outra mensagem chegou. Confie em mim, confie nele. Eu o conhecia há aproximadamente 15 minutos de conversa real, e ele queria que eu confiasse nele. O mais insano era que uma parte de mim confiava. Exatamente às 18 horas, a minha campainha tocou. Peguei o meu casaco, o único que eu tinha que não tinha buracos nos bolsos, e desci as escadas, esperando um táxi ou talvez um carro urbano. Um SUV preto estava parado na berma, do tipo com vidros tão escuros que mais pareciam paredes. O motorista estava ao lado da porta traseira, um homem enorme com um fato impecável. E quando me viu, ele acenou com a cabeça e abriu a porta. Senhora Chen, o Sr. Cross está à sua espera. Hesitei na calçada. Todos os pensamentos racionais na minha cabeça gritavam que era assim que as pessoas desapareciam. Como as mulheres acabavam no noticiário com as suas fotos a piscar nas telas, enquanto os repórteres usavam palavras como tragédia e nunca previam isso. Mas entrei mesmo assim, porque a alternativa era aparecer no Sterling sozinha com o meu vestido de funeral e ver o sorriso de Marcos quando ele percebesse que eu tinha vindo sozinha. Afinal, o interior cheirava a couro e a outra coisa, algo caro que eu não sabia nomear. Os bancos eram aquecidos. Havia uma garrafa de água à minha espera no suporte para copos, ainda fria. Atravessamos a cidade ao cair da noite, com as luzes a acenderem-se uma a uma como estrelas. Observei o meu bairro dar lugar a outros mais bonitos. Observei os edifícios ficarem mais altos e limpos. Observei as pessoas na calçada começarem a usar roupas que custavam mais do que o meu aluguer mensal. Por fim, paramos em frente a um edifício pelo qual já tinha passado 1000 vezes, mas nunca tinha entrado. Erguia-se no céu escuro como um monumento à riqueza, todo em vidro e aço e elegância discreta. O tipo de lugar onde até o porteiro parecia ganhar mais dinheiro do que eu. O motorista abriu a minha porta. 7º andar. Estão à sua espera. Mas ele já estava de volta ao banco do motorista e o SUV estava a se afastar, deixando-me parada na calçada com o meu casaco fino, sentindo como se tivesse entrado na vida de outra pessoa por engano. O porteiro segurou a porta sem que eu pedisse. O elevador era todo espelhado e com iluminação suave, que de alguma forma fazia todos parecerem melhores. Observei o meu reflexo multiplicar-se até o infinito e me perguntei se todos eles estavam tão apavorados quanto eu. O 7º andar era uma única porta. Penthouse. Obviamente levantei a mão para bater, mas hesitei. Aquilo era uma loucura. Aquilo era... A porta se abriu. Uma mulher estava ali, elegante e serena, com os cabelos prateados presos em um coque impecável. Ela vestia preto, simples e caro, e quando sorriu para mim, foi com uma cordialidade genuína que chegou aos olhos. Emma, entre. Entre. Não temos muito tempo. Ela me conduziu para dentro antes que eu pudesse responder. Sou Teresa. O Sr. Cross me pediu para ajudá-la a se preparar. O apartamento, não a cobertura, porque chamá-lo de apartamento era como chamar o oceano de poça. Tinha linhas limpas e janelas do chão ao teto com vista para a cidade. A mobília era minimalista, mas claramente custava mais do que o meu carro. Na verdade, mais do que vários dos meus carros. Depois, todos os carros que eu já tive juntos. Prepare-se, consegui dizer. Para o jantar, querida, venha. Escolhi algumas opções para si. Ela me conduziu por um corredor até um quarto que era maior do que todo o meu estúdio. Estendidos sobre a cama estavam 3 vestidos, cada um mais bonito que o outro. O Sr. Cross não tinha certeza do seu tamanho, então trouxe vários. Vamos ver o que fica bem. O meu cérebro estava a ter dificuldade em processar. O Sr. Cross fez isto. Ele pode ser muito atencioso quando quer. A Teresa já estava a segurar o primeiro vestido, um bordô profundo que brilhava à luz. Mas entre nós, nunca ouvi dar-se a tanto trabalho. Deve ter causado uma grande impressão. Limpei um corte na cabeça dele. Só isso. O sorriso dela era tão compreensivo que fez as minhas bochechas arderem. Experimente este primeiro.
O vestido servia como se tivesse sido feito para mim. O tecido envolvia o meu corpo de uma forma que as minhas batas nunca fizeram. Fez-me lembrar que eu tinha uma forma além da exaustão e da utilidade. A cor realçava o calor da minha pele que eu tinha esquecido que existia. A Teresa trabalhava rapidamente, com eficiência, como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Prendeu o meu cabelo num penteado que parecia fácil, mas provavelmente não era. Aplicou a maquilhagem com um toque leve que realçava em vez de mascarar. Quando finalmente me virou para o espelho, mal me reconheci. Não parecia exatamente poderosa, mas também não invisível. Linda, disse Teresa, com satisfação evidente na voz. Ele ficará muito contente. Onde está ele? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. Está a tratar de alguns assuntos. Ele vai encontrar-se contigo no restaurante. Ela entregou-me uma pequena bolsa que combinava com o vestido. O teu telemóvel e a tua identificação estão lá dentro. E Emma, ela olhou nos meus olhos no espelho. Não deixes ninguém fazer-te sentir menos do que és. Não esta noite. Nunca. Wes Cove estava à tua espera quando descia as escadas. Desta vez, o motorista era outro. Igualmente corpulento, igualmente silencioso. Percorremos ruas que eu reconhecia, mas nunca tinha percorrido dessa maneira. Nunca de dentro de um veículo que custava mais do que eu ganharia em uma década. O Sterling se erguia diante de nós como um templo ao excesso. Todas as pessoas calorosas, elegantes e perfeitamente vestidas entrando e saindo. Manobrista, tapete vermelho, um tapete vermelho de verdade levando a portas mantidas abertas por homens em uniformes impecáveis. Eu tinha cometido um erro terrível. Eu não pertencia àquele lugar. Eu não pertencia a nenhum lugar perto daqui. O motorista abriu a minha porta. Menina Chen, o Sr. Cross está à sua espera lá dentro. De alguma forma, as minhas pernas levaram-me para fora do carro, subi o tapete vermelho, atravessei as portas que se fecharam silenciosamente atrás de mim. O interior era todo em madeira escura e luz de velas. O tipo de elegância discreta que gritava dinheiro tão antigo que não precisava de se anunciar. Um anfitrião apareceu imediatamente ao meu lado. Senhora Chen, por aqui. Ele conduziu-me pela sala de jantar principal, passando por mesas de pessoas que pareciam passar o verão nos Hamptons e o inverno em Aspen, passando por um bar onde um único copo de vinho provavelmente custava mais do que a minha conta de eletricidade. Senti todos os olhos postos em mim. Senti o peso do seu julgamento. Então vi-o. Damien estava à entrada de uma sala de jantar privada e todos os pensamentos coerentes na minha cabeça evaporaram-se. Ele usava um fato que fazia as suas roupas de hospital parecerem treino. Todo preto e perfeitamente ajustado. E quando os seus olhos me encontraram do outro lado da sala, algo na sua expressão mudou. Ele moveu-se em minha direção com o tipo de graça predatória que fazia as pessoas se afastarem sem perceberem o que estavam a fazer. Os seus guardas, diferentes dos anteriores, mas igualmente óbvios, mantiveram o seu perímetro. Mas ele ignorou-os completamente. Emma. O meu nome foi um murmúrio baixo que senti no peito. O seu olhar percorreu-me lentamente, deliberadamente, e vi o seu maxilar apertar-se. Estás demasiado bem vestida. Tentei ser engraçada, mas saí sem fôlego. Perfeito. Ele ofereceu-me o braço. Eles estão à espera. Eles. Mas já estávamos a mover-nos, já a entrar na sala de jantar privada, onde podia ouvir vozes a rir. Podia ver pessoas reunidas em torno de uma mesa posta para o que pareciam ser 20 pessoas. E lá, à cabeceira da mesa, estava Marcos. Ele virou-se quando entramos, com um sorriso já se formando, a boca abrindo-se para dizer qualquer comentário sarcástico que tivesse preparado sobre eu ter vindo sozinha. Então ele viu Damien e o sorriso congelou em seu rosto. Não apenas congelou, desmoronou. Seu rosto ficou branco, depois vermelho, depois branco novamente. Marcos, a voz de Damien era agradável, coloquial, mas por baixo havia algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Que surpresa! Não sabia que esta era a sua festa de noivado. Sr. Cross, a voz de Marcos saiu estrangulada. Ele realmente se levantou, quase derrubando o seu copo de vinho. Eu não sabia. Não esperávamos. A Emma convidou-me. A mão de Damien pousou na minha parte inferior das costas, quente através do tecido fino do vestido. O toque era possessivo de uma forma que deveria ter me incomodado. Mas, em vez disso,
Enviou uma descarga elétrica pela minha espinha. Espero que isso não seja um problema. Toda a sala ficou em silêncio. Todas as pessoas àquela mesa estavam a olhar para nós. Não. A olhar para Damien com expressões que variavam entre choque e medo mal dissimulado. O rosto de Amber empalideceu. O seu sorriso perfeito vacilou. Claro que não, disse Marcos, mas a sua voz tremia. Vocês são sempre bem-vindos, ambos. Por favor, sentem-se. Damien levou-me até duas cadeiras vazias que as pessoas se apressaram a disponibilizar, praticamente tropeçando umas nas outras para se afastarem. Quando nos sentamos, a mão dele apertou brevemente a minha debaixo da mesa. Relaxa, murmurou ele com os lábios tão perto do meu ouvido que senti a sua respiração. Estás a ir muito bem. Mas eu não estava relaxada. O meu coração batia forte. Tinha a certeza de que todos podiam ouvi-lo, porque estava a começar a perceber que, fosse o que fosse em que me tinha metido, era muito maior do que imaginava. Marcos não conseguia olhar Damien nos olhos. Nenhum deles conseguia. Todos olhavam para ele como se ele pudesse explodir a qualquer momento, as suas conversas tensas e falsas. Então, Emma, disse Amber, com uma voz demasiado alegre, como é que tu e o Sr. Cross se conhecem? Eu tratei-o no pronto-socorro. Peguei no meu copo de água, grata por ter algo para fazer com as mãos. Há alguns dias... Que bom. Ela olhou para nós dois, com uma expressão de confusão no rosto. E vocês mantiveram contato. Ele causou uma boa impressão. A voz de Damien era suave, mas a sua mão encontrou a minha novamente debaixo da mesa. Os seus dedos entrelaçando-se nos meus. O gesto foi casual, natural, como se tivéssemos feito isso milhares de vezes. A Emma tem um jeito de ficar com você. Os nós dos dedos de Marcos estavam brancos ao redor do copo de vinho. Tenho certeza que sim. Havia algo no tom dele. Algo desagradável que me deixou com náuseas. Mas antes que eu pudesse responder, Damien apertou minha mão um pouco mais. Sabe, Marcos, disse Damien, com a voz ainda agradável, ainda conversadora. Tenho querido falar consigo sobre aquelas remessas que desapareceram no mês passado. As do distrito do armazém. A cor desapareceu completamente do rosto de Marcos. Não sei do que está a falar. Não. O sorriso de Damien era afiado o suficiente para cortar. Isso é estranho, porque tenho recibos que dizem o contrário. Recibos com a sua assinatura. A temperatura na sala pareceu baixar 10 degrees. Todos à mesa ficaram completamente imóveis, como animais de presa a sentir a presença de um predador. Deve haver algum engano, disse Marcos, mas a sua voz era pouco mais que um sussurro. Houve definitivamente um erro. Damien recostou-se na cadeira, irradiando uma ameaça casual. O erro foi pensar que eu não iria notar, pensar que eu não me importaria. Os seus olhos fixaram-se em mim, depois voltaram para Marcos, pensando que podias tratar as pessoas como descartáveis. E de repente percebi que isto não era sobre remessas, armazéns ou negócios. Era sobre mim, sobre como Marcos me tinha tratado, sobre o que ele tinha feito. Damien tinha feito isto por mim. A compreensão atingiu-me como um golpe físico. Este homem perigoso e poderoso, que eu mal conhecia, tinha orquestrado toda esta noite porque alguém me tinha magoado. Porque Marcos me tinha feito sentir pequena, sozinha e sem valor. Sr. Cross, disse Marcos agora com voz suplicante. Eu posso explicar. Tenho a certeza que pode. Damien levantou-se, puxando-me com ele. Mas já não estou interessado em ouvir. A Emma e eu temos lugares melhores para estar. Ele levou-me até a porta, passando pelos convidados em choque, passando por Marcos, que parecia estar prestes a vomitar. Na soleira, Damien parou e virou-se. Parabéns pelo seu noivado, disse ele. Espero que valorize o que tem. Algumas pessoas não têm segundas oportunidades. Então saímos a atravessar o restaurante com todos os olhos a seguir-nos. A mão dele nunca saiu das minhas costas. Aquela pressão quente e constante que, de alguma forma, me mantinha a avançar, mesmo que as minhas pernas parecessem molhadas. O SUV estava à espera. Desta vez, ele mesmo abriu a porta, com os seus guardas a ficarem para trás, e eu deslizei para dentro em piloto automático. Ele seguiu-me e a porta fechou-se, selando-nos juntos. O silêncio preencheu o espaço entre nós. O motorista arrancou e as luzes da cidade começaram a passar rapidamente. Não compreendo, disse eu finalmente. A minha voz soava estranha, distante. O que aconteceu? Quem é você?
Damen olhou para mim e, na luz fraca do veículo, os seus olhos eram poças negras que não refletiam nada. Alguém que não gosta de ver pessoas magoadas. Isso não é uma resposta. Oh, monsieur. Não, não é. Ele esticou o braço e afrouxou a gravata, um gesto de alguma forma íntimo. A verdade é que, Emma Chen, sou alguém de quem provavelmente deverias ter medo. Por que é que não sinto medo? A pergunta saiu quase num sussurro. A mão dele subiu, os dedos a roçarem a minha bochecha com uma gentileza inesperada. É isso que mais me preocupa. O SUV parou. Olhei pela janela e percebi que não estávamos no meu apartamento. Estávamos no prédio dele, aquele com a cobertura e a vista para a cidade. Não posso, comecei a dizer. Não estou a pedir para você subir. O polegar dele traçou a linha do meu queixo e eu estremeci. Estou a pedir para você me deixar garantir que chegue em casa em segurança. O prédio onde você mora, Emma, as fechaduras não funcionam. A segurança é inexistente. Qualquer pessoa pode entrar. Como é que sabes onde eu moro? Faço questão de saber essas coisas. Ele baixou a mão, mas eu ainda podia sentir o fantasma do seu toque. Especialmente quando se trata de pessoas importantes. Eu não sou importante para ti. Acabamos de nos conhecer. Sim. Os olhos dele fixaram-se nos meus. Importas. E não, não acabamos. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele estava a sair, oferecendo a mão. Contra todos os meus instintos de autopreservação, eu a aceitei. A sua cobertura parecia diferente à noite. As luzes da cidade estendiam-se abaixo de nós como um tapete de estrelas. E o espaço parecia respirar com sombras e segredos. Os guardas de Damen desapareceram no momento em que entramos, esvaindo-se para onde pessoas assim iam quando não eram necessárias. Fiquei junto às janelas, com os braços cruzados à volta do corpo, apesar do calor. Atrás de mim, ouvi-o a mover-se pelo espaço, o som suave de vidro contra vidro aqui. Ele apareceu ao meu lado com um copo de líquido âmbar. Estás a tremer. Estou bem. Mas peguei no copo mesmo assim. Deixei que o ardor do uísque caro acalmasse os meus nervos. Por que fizeste isso esta noite? Precisavas de ajuda. Eu dei-te. Ele ficou ao meu lado na janela, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor, mas sem me tocar. É só isso. Não é só isso. Tu destruíste-o. Marcos parecia prestes a desmaiar. Virei-me para ele. O que ele roubou de ti? Damien cerrou os dentes. Isso importa? Sim, porque preciso saber se me meti em algo perigoso. Se Marcos vai... Eu parei. O pensamento era terrível demais para ser concluído. Marcos não vai fazer nada. A sua voz era absolutamente segura. Ele sabe o que acontece com as pessoas que me contrariam. O que aconteceu esta noite foi misericórdia, Emma. Um aviso em vez de algo muito pior. As palavras deveriam ter me aterrorizado. Em vez disso, elas se instalaram no meu peito como uma verdade que eu sempre soube. Este homem era perigoso. Este homem tinha um poder que ia além do dinheiro ou da influência. E, de alguma forma, impossivelmente, ele estava a usar esse poder para me proteger. Eu deveria ir para casa. Coloquei o copo na mesa com dedos trêmulos. Isto foi um erro. Tudo isto. Foi mesmo. Ele se aproximou e eu me vi encostada na janela, o vidro frio do choque contra a minha espinha. Diga-me que não gostou de vê-lo contorcer-se. Diga-me que não sentiu alívio quando entrou lá ao meu lado, em vez de sozinha. Essa não é a questão. Essa é exatamente a questão. A mão dele subiu, apoiando-se no vidro ao lado da minha cabeça. Chamou-me porque precisava de alguém. Eu vim porque queria ser essa pessoa. Onde está o erro? Nem sequer me conhece. Sei que trabalhas até a exaustão num hospital que não te valoriza. Sei que fazes os turnos da noite que ninguém mais quer, porque não podes te dar ao luxo de não fazê-los. Sei que alguém te magoou tanto que 6 meses depois ainda te assustas quando as pessoas se aproximam demais. Os olhos dele procuraram os meus. Sei que és mais forte do que pensas, Emma Chen. Fiquei sem fôlego. Como sabes tudo isso? Eu contei-te. Eu faço questão de saber as coisas. Ele inclinou-se ligeiramente e eu senti o seu perfume. Colônia, couro e algo único nele, especialmente em relação às pessoas que me interessam. Por que me interessas? A pergunta saiu quase inaudível. Ele sorriu, mas não havia humor nisso. É isso que estou a tentar descobrir. O momento se estendeu entre nós, elétrico e perigoso. Então, o meu telefone tocou, quebrando a tensão como vidro. Procurei a bolsa que a Teresa me tinha dado.
Tirei o meu telemóvel com as mãos trêmulas. O nome do Marcos apareceu no ecrã. Não atendas, disse o Damian, com voz aguda, mas eu já estava a deslizar para aceitar. O quê? Emma, por favor, tens de me ouvir. A voz do Marcos estava aguda, em pânico. Não sei o que disseste ao Cross, mas tens de resolver isto. Precisas dizer a ele que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido. Emma, por favor, ele vai me arruinar. Tudo o que construí, tudo pelo que trabalhei. Quer dizer, tudo o que roubaste. As palavras saíram frias, surpreendendo até a mim. Tudo sobre o que mentiste, eu nunca... Ele parou e ouvi sua respiração ofegante. Olha o que aconteceu entre nós. Isso foi pessoal. Isso é negócio. Não podes misturar as duas coisas. Tu misturaste-os primeiro quando apareceste no meu trabalho para me humilhar. Eu não estava a tentar humilhar-te, eu estava a tentar ser simpático ao incluir-te, certificando-me de que sabias que eu viria sozinho. Ao lembrar-me que não tenho ninguém, a minha voz elevou-se apesar dos meus melhores esforços. Tu querias que eu sentisse exatamente o que senti, Marcos. Pequena, patética e invisível. Não finjas o contrário. A mão de Damian apareceu no meu campo de visão, com a palma para cima. Um pedido silencioso. Olhei para ele e vi algo nos seus olhos que facilitou a minha decisão. Entreguei-lhe o telefone. Marcos. A sua voz era suave como seda, mas firme como aço. Deixe-me ser muito claro sobre uma coisa. Vais deixar a Emma em paz. Não vais ligar-lhe, enviar-lhe mensagens, nem reconhecer a sua existência de forma alguma. Se eu descobrir que sequer olhaste na direção dela, o que aconteceu esta noite parecerá agradável em comparação. Compreende? Não consegui ouvir a resposta de Marcos, mas vi a expressão de Damian endurecer. O teu noivado é a menor das tuas preocupações agora. Sugiro que te concentres em como vais explicar as discrepâncias nas tuas contas aos teus sócios. Ouvi dizer que eles não são tão indulgentes quanto eu. Ele terminou a chamada e devolveu meu telemóvel. Ele não vai incomodar-te novamente. Não precisavas de fazer isso. Sim, eu precisei. Ele se afastou, criando uma distância que, de alguma forma, parecia pior do que a proximidade. Você deveria ficar aqui esta noite. O quê? É tarde. Você está exausta. O quarto de hóspedes tem tudo o que você precisa. Ele já estava caminhando em direção ao corredor. Teresa deixou roupas para você no armário. Damian. Ele parou de costas para mim. Não estou pedindo para você dormir comigo, Emma. Estou pedindo para você me deixar cuidar de você. Há uma diferença. Por quê? A pergunta saiu de mim como uma confissão. Por que te importas tanto com o que acontece comigo? Ele virou-se lentamente e a expressão em seu rosto fez meu coração parar. Porque quando te vi naquele hospital a trabalhar até a exaustão, tão cansada que mal conseguia ficar de pé, ainda assim trataste-me com gentileza. Não sabias quem eu era, não te importaste. Apenas viste alguém que precisava de ajuda e ajudaste. Ele deu um passo em minha direção. Sabes como isso é raro no meu mundo? Eu estava a fazer o meu trabalho. Tu estavas a ser humano de uma forma que a maioria das pessoas esqueceu como ser. Mais um passo. De uma forma que eu esqueci que existia. O ar entre nós parecia carregado, perigoso. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter insistido em ir para casa. Em vez disso, ouvi-me dizer: onde fica o quarto de hóspedes? Um alívio passou pelo seu rosto, desaparecendo tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. Segue-me. O quarto de hóspedes era lindo, com a mesma descrição do resto da cobertura. A cama parecia incrivelmente macia e, através das janelas, a cidade brilhava como uma promessa. Há uma casa de banho ali, disse Damen, apontando para uma porta. Roupas no armário. Como eu disse, se precisares de alguma coisa, estou no fim do corredor. Ele começou a sair, mas eu segurei o seu braço. Obrigada por esta noite. Por tudo. A mão dele cobriu a minha, que repousava na manga da sua camisa. Dorme um pouco, Emma. Conversamos de manhã. Depois que ele saiu, fiquei parada no meio do quarto, tentando processar tudo o que tinha acontecido. O vestido, o jantar, o rosto de Marcos, as palavras de Damon. Tudo se misturava na minha cabeça como um sonho febril. Troquei de roupa e vesti o pijama de seda que encontrei no armário. Claro, ele servia perfeitamente e deslizava entre os lençóis que pareciam nuvens. Eu deveria estar demasiado agitada para dormir, demasiado impressionada com os acontecimentos do dia.
Em vez disso, adormeci quase instantaneamente. E pela primeira vez em meses, não sonhei com Marcos, nem com o bebê que tinha perdido, nem com a vida que tinha escapado dos meus dedos como água. Acordei com a luz do sol a entrar por janelas desconhecidas e com o cheiro de café. Por um momento de desorientação, não consegui lembrar-me onde estava. Então, tudo voltou à minha mente. Encontrei Damien na cozinha, vestido casualmente com jeans escuros e um suéter cinza que, de alguma forma, o fazia parecer mais perigoso, não menos. Ele estava a ler algo no telemóvel, com uma chávena de café na outra mão. Bom dia, disse eu, subitamente constrangida com o pijama emprestado. Ele olhou para cima e os seus olhos suavizaram-se. Bom dia. Café, por favor. Ele serviu-me uma chávena de uma máquina que provavelmente custou mais do que o meu carro e entregou-ma numa caneca que se encaixava perfeitamente nas minhas mãos. Tomei um gole e quase gemi. Era o melhor café que já tinha provado. Eu deveria ir, disse, embora parte de mim quisesse ficar naquele espaço lindo para sempre. Tenho um turno esta noite. Vou pedir para alguém te levar. Ele colocou o telemóvel na mesa, dando-me toda a sua atenção. Mas primeiro precisamos conversar. O meu estômago revirou. Sobre o quê? Sobre o que vai acontecer a seguir? Ele encostou-se ao balcão de braços cruzados. O Marcos não vai deixar isto passar em silêncio. Ele vai tentar encontrar maneiras de se vingar de nós dois. Eu não tenho nada que ele queira. Tu tens a capacidade de testemunhar sobre o que sabes, sobre os negócios dele, os contactos dele. Damien cerrou os dentes e disse, e tens a minha atenção, o que te torna valiosa de maneiras que ainda não compreendes. Não sei nada sobre os negócios dele. Mas ele não sabe disso. Ele aproximou-se, o que significa que precisas de proteção. Não tenho dinheiro para pagar proteção. Não estou a pedir que pagues por isso. Ele levantou a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Estou a oferecê-la gratuitamente. Por quê? Dei um passo para trás, precisando de espaço para pensar. Por que farias isso? Porque ele parou. Algo passando rapidamente pelo seu rosto. Porque as pessoas que são importantes para mim não se magoam. É assim que funciona. Não quero ser importante para ti. A mentira tinha um gosto amargo na minha língua. Não quero fazer parte do mundo em que vives. Tarde demais. A sua voz era gentil, mas absoluta. Tornaste-te parte dele no momento em que me ligaste, no momento em que me deixaste entrar naquele restaurante contigo. Ele diminuiu a distância entre nós novamente. No momento em que decidi que eras minha para proteger. Não sou tua. Não, ele concordou. Ainda não. As palavras pairaram entre nós, pesadas com promessas e ameaças em igual medida. O meu telemóvel vibrou no quarto. Provavelmente o hospital a perguntar onde eu estava. A vida real a chamar-me de volta. Tenho que ir. Eu sussurrei. Eu sei. Mas ele não se moveu. Não me deixou passar. Emma, preciso que compreendas uma coisa. O meu mundo é perigoso. As pessoas nele não seguem as regras normais. Se ficares perto de mim, esse perigo se estende a ti. Então ficarei longe. E tu? Os olhos dele procuraram os meus, porque acho que nenhum de nós acredita mais nisso. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. Algo tinha mudado entre nós. Algo que eu não compreendia, mas não podia negar. Quando ele olhou para mim, não me senti invisível. Senti-me vista de uma forma que era assustadora e emocionante na mesma medida. Deixa-me proteger-te, disse ele suavemente. Pelo menos até a situação com o Marcos se resolver. Depois, se quiseres ir embora, não te impedirei. Prometes? O seu sorriso era triste. Prometi tentar. Não era a resposta que eu queria, mas era honesta. E de alguma forma isso era mais importante. Tudo bem. Ouvi-me dizer. Tudo bem. As 2 semanas seguintes passaram num borrão de normalidade, pontuadas por momentos que me lembravam que a minha vida tinha mudado fundamentalmente. Damien manteve a distância na maior parte do tempo, mas a sua presença estava em toda parte. As fechaduras do meu prédio foram consertadas durante a noite. Um novo sistema de segurança apareceu no meu estúdio, instalado por homens eficientes que não fizeram perguntas. O meu senhorio lembrou-se de repente que há meses queria consertar aquela torneira que pingava. E onde quer que eu fosse, sentia olhos sobre mim, não ameaçadores, protetores, o pessoal dele a observar das sombras, garantindo a minha segurança. Deveria ter sido sufocante. Em vez disso, senti que podia respirar pela primeira vez em meses. Marcos manteve a sua palavra, ou melhor,
A ameaça de Damen o manteve em silêncio. Sem telefonemas, sem mensagens, sem visitas surpresa ao hospital. Soube pela Sarah que a festa de noivado tinha sido o assunto do circuito social, especificamente o momento em que Damon Cross entrou comigo no braço e Marcos quase desmaiou. Quem é ele? Perguntou a Sarah enquanto tomávamos um café horrível na cafetaria. E mais importante, onde posso arranjar um? Eu ri, fiz comentários vagos sobre ele ser um amigo. Nada sério. Mas à noite, sozinha no meu apartamento, com as novas fechaduras e o sistema de segurança, pensava nos olhos escuros, nas mãos gentis e na voz que fazia promessas que eu não tinha lá certeza se queria que ele cumprisse. Ele enviava-me mensagens de vez em quando, coisas simples. Comeste hoje? Ou como foi o teu turno? Mensagens que deveriam ser casuais, mas pareciam carregadas de algo mais. Eu sempre respondia. Eu dizia a mim mesma que era por educação, gratidão pela ajuda dele, não estava pronta para admitir que poderia ser outra coisa. 2 semanas e 3 dias após o jantar desastroso, eu estava a trabalhar num raro turno diurno quando o meu telefone tocou. Número desconhecido, mas algo me fez atender. Emma Chan, uma voz feminina, profissional e fria. Sim, aqui é Jennifer Walsh, do departamento de cobrança do St. Catherine. Estou a ligar por causa do seu saldo pendente. Meu estômago revirou. Eu vinha evitando pensar nas contas do hospital pelo aborto espontâneo, que se acumulavam mais rápido do que eu conseguia pagá-las. Estou num plano de pagamento. Sim, vejo isso aqui. Na verdade, estou a ligar para informar que o seu saldo foi pago na totalidade. O mundo inclinou-se ligeiramente. O quê? A sua conta mostra um pagamento de 47.322 dólares recebido ontem. Queria confirmar se autorizou este pagamento. Não autorizei. A minha voz saiu estrangulada. Quem pagou? O pagamento veio da Cross Industries. Se houve algum erro, desliguei sem responder, com as mãos a tremerem tanto que quase deixei cair o telefone. Ele pagou as minhas contas médicas sem perguntar. Sem me dizer nada, ele simplesmente apagou uma dívida que levaria anos para eu saldar. Eu deveria estar grata. Em vez disso, fiquei furiosa. O meu intervalo só seria daqui a 2 horas, mas procurei o Dr. Patterson e disse-lhe que precisava sair mais cedo. Emergência familiar. Ele olhou para o meu rosto e acenou com a cabeça sem fazer perguntas. Eu tinha o endereço do Damen programado no meu telefone agora, embora nunca tivesse admitido para mim mesma o motivo. A viagem de táxi pareceu interminável, a minha raiva aumentando a cada quarteirão. Quando cheguei ao prédio dele, eu estava a tremer de raiva. O porteiro me reconheceu desta vez e me deixou passar sem fazer perguntas. A viagem de elevador até o 7º andar pareceu uma descida para a batalha. Bati na porta dele com tanta força que machuquei os nós dos dedos. Ela se abriu quase imediatamente. Damen estava ali, de calças sociais e camisa parcialmente desabotoada, claramente se preparando para algo, e seus olhos se arregalaram ligeiramente quando me viu. Emma, você não tinha o direito. Empurrei-o para entrar na cobertura. Não tinha o direito de fazer isso sem me perguntar. Ele fechou a porta com cuidado, com uma expressão indecifrável. Você está a falar das contas do hospital. Claro que estou a falar das contas do hospital. Foram quase 50 mil dólares, Damien. 50 mil dólares que simplesmente jogaste nos meus problemas, como se não fossem nada para mim. Não são nada. Ele aproximou-se de mim lentamente, como se estivesse a aproximar-se de um animal ferido. Emma, estavas a afogar-te nessa dívida. Eu podia lhe ajudar, então ajudei. Não te pedi para ajudar. Não precisavas de pedir. A voz dele elevou-se para igualar a minha. Cuidas de todos os outros, de todos os pacientes que entram por aquelas portas, de todas as pessoas que precisam de ti. Quem cuida de ti? Eu cuido de mim mesma. Sempre cuidei. E olha onde isso te levou. Ele apontou para mim, o seu controlo finalmente a quebrar. Trabalhas até a exaustão para um hospital que te paga apenas o suficiente para sobreviver. Vives num apartamento que não é seguro. Come uma refeição por dia se tiver sorte. Isso não é cuidar de si, Emma, isso é apenas sobreviver. Talvez sobreviver seja tudo o que posso fazer agora, mas não é tudo o que você merece. Ele diminuiu a distância entre nós, as mãos dele subindo para emoldurar o meu rosto. Você não entende?
Você merece muito mais do que aquilo com que se contentou. Lágrimas queimavam os meus olhos e eu as odiava. Odiava a fraqueza que elas representavam. Não se pode simplesmente consertar tudo com dinheiro. A vida não funciona assim. Eu sei disso. Os seus polegares enxugaram as lágrimas que começaram a cair, apesar dos meus esforços. Mas dinheiro é o que eu tenho, Emma. E se posso usá-lo para tornar a tua vida um pouco mais fácil, por que ele não o faria? Por que não quero ficar em dívida contigo? Algo brilhou nos seus olhos, talvez dor ou desapontamento. É isso que achas que isto é? Algum tipo de transação, não é? Tu ajudas-me. Eu. O quê? O que queres de mim, Damian? Quero que pares de trabalhar até a exaustão. Quero que comas refeições regulares, durmas num lugar seguro e não pareças que estás prestes a desmoronar cada vez que alguém te toca. As suas mãos deslizaram para os meus ombros, com um aperto firme, mas gentil. Quero que me deixes cuidar de ti sem questionar os meus motivos cada vez que faço algo gentil. Por quê? A pergunta saiu de mim. Por que te importas tanto? Mal me conheces, sei o suficiente. A sua voz baixou, intensa e urgente. Sei que és mais forte do que pensas. Sei que sentes as coisas profundamente, mesmo quando finges que não. Sei que quando sorris, sorris de verdade. Não aquele sorriso falso que fazes no trabalho. É como se o sol aparecesse. Ele puxou-me para mais perto. E sei que não consigo parar de pensar em ti desde o momento em que me tocaste naquele hospital. E isso me assusta. A confissão pairou entre nós como um raio prestes a cair. O meu coração batia forte contra as minhas costelas, e eu não sabia dizer se era medo ou algo completamente diferente. Isto é loucura, sussurrei. Nós somos loucos, provavelmente. A testa dele tocou a minha. Isso muda alguma coisa? Deveria mudar. Nada nisto fazia sentido. Nem o interesse dele por mim, nem a forma como ele me fazia sentir, nem o mundo perigoso em que ele vivia e do qual eu, de alguma forma, estava a fazer parte. Mas o sentido não tinha nada a ver com a forma como o meu corpo reagia à sua proximidade. A forma como as minhas mãos tinham, de alguma forma, encontrado o caminho para o seu peito, sentindo o seu coração a bater forte sob as minhas palmas. Não sei como fazer isto, admiti. Não sei como deixar alguém entrar novamente. Então vamos descobrir juntos. Ele afastou-se apenas o suficiente para encontrar os meus olhos. Mas primeiro, precisas de entender uma coisa. Quando te ajudo, quando conserto coisas, ou pago por coisas, ou te protejo, não espero nada em troca. Não estou a contar pontos. Faço isso porque ver-te a lutar quando eu poderia aliviar essa luta me dói fisicamente. Isso não é normal. Não, não é. Um pequeno sorriso surgiu nos seus lábios. Mas eu deixei de ser normal há muito tempo, Emma. A questão é se consegues aceitar isso. Eu conseguiria? Conseguiria aceitar um homem que pagava as minhas contas sem perguntar? Que tinha guardas a seguir-me para garantir a minha segurança? Que olhava para mim como se eu fosse algo precioso e assustador ao mesmo tempo? Conseguiria aceitar o perigo que vinha com ele? O mundo de sombras e violência que se escondia por baixo dos seus fatos caros e toques gentis. Estou com medo, sussurrei. Ótimo. Isso significa que és inteligente. As suas mãos moveram-se para a minha cintura, segurando-me. Também estou com medo, se isso ajuda. Do quê? Do quanto já me importo. Do que eu poderia fazer para manter-te segura? Os seus olhos escureceram. Do quão longe eu iria se alguém tentasse magoar-te. As palavras deveriam ter sido um aviso. Em vez disso, pareciam uma promessa. Uma que se instalou nos meus ossos como verdade. Preciso de tempo, disse eu, para pensar sobre tudo isto, para descobrir o que quero. Leva todo o tempo que precisares. Mas as suas mãos apertaram ligeiramente a minha cintura. Promete-me apenas que ficarás segura enquanto pensas. O teu pessoal continua a vigiar-me a cada momento. Não havia desculpa na sua voz. Isso incomoda-te? Devia incomodar. Não, admiti. Faz-me sentir protegida. Algo feroz e possessivo passou pelo seu rosto. Ótimo. Ficamos ali na sua cobertura, envolvidos um no outro, a cidade a estender-se abaixo de nós como uma tela de possibilidades. E pela primeira vez desde que Marcos destruiu a minha vida, senti algo além de dor, exaustão ou entorpecimento. Senti-me viva. O meu telemóvel vibrou, quebrando o momento.
Afastei-me relutantemente, verificando o ecrã. Sara perguntava se eu estava bem, lembrando-me que eu tinha saído do meu turno sem explicação. Tenho que ir, eu disse. Lidar com o trabalho. Explicar o meu desaparecimento. Vou pedir para alguém te levar. Damian, Emma. Ele segurou a minha mão, levando-a aos lábios num gesto tão antiquado que deveria ter sido ridículo. Mas, em vez disso, fez-me prender a respiração. Deixe-me fazer esta pequena coisa. Por favor, acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Ele acompanhou-me até a porta, a sua mão uma pressão calorosa na minha lombar, um toque que parecia tanto posse quanto conforto no limiar. Devolvi as contas do hospital. Obrigada. Mesmo que esteja zangada com a forma como o fizeste, estou grata. Estava a afogar-me. Eu sei. O seu sorriso era suave, genuíno. Foi por isso que o fiz. O SUV estava à espera lá embaixo, com o mesmo motorista que me tinha ido buscar para o jantar desastroso que mudou tudo. Ele acenou-me com a cabeça pelo espelho retrovisor e eu dei por mim a sorrir de volta. O meu telemóvel tocou quando entramos no trânsito. Número desconhecido novamente, mas diferente do departamento de cobranças do hospital. Olá, Emma Chen. Desta vez era uma voz masculina, áspera e desconhecida. Sim, precisa de parar de ver o Damian Cross. Para o seu próprio bem, afaste-se agora. O meu sangue gelou. Quem é? Alguém que está a tentar salvar a sua vida. Cross é perigoso, mais perigoso do que você imagina. As pessoas ao redor dele acabam mortas ou pior. Se for inteligente, desapareça antes que ele decida que você sabe demais. A linha caiu. Fiquei paralisada no banco de trás. O telefone apertado na minha mão trêmula. Os olhos do motorista encontraram os meus no espelho. Está tudo bem, menina Chen. Estava. Nada na minha vida estava bem. Eu tinha tropeçado em algo muito maior e mais perigoso do que eu imaginava, e não tinha ideia da profundidade da água ou se já tinha ido longe demais para voltar atrás. Mas enquanto atravessávamos as ruas da cidade, passando pelo hospital onde passei tantas horas me sentindo invisível, passando pelo meu antigo prédio com fechaduras quebradas e torneiras a pingar, percebi algo crucial. Eu não queria voltar atrás. Fosse o que fosse que viesse a seguir, fosse qual fosse o perigo que espreitava no mundo de Damian. Eu estava cansada de apenas sobreviver. Pela primeira vez na minha vida, eu queria realmente viver, mesmo que isso me matasse. Não contei a Damian sobre o telefonema. Não imediatamente. Em vez disso, voltei ao trabalho, sorri para as perguntas preocupadas de Sara e me dediquei ao meu turno com o tipo de concentração que vem de não querer pensar muito sobre nada. Mas a voz me assombrava. As pessoas ao redor dele acabam mortas, ou pior. 3 dias se passaram. 3 dias de turnos normais, sorrisos cautelosos e fingindo que tudo estava bem. 3 dias de mensagens do Damian, às quais respondi com cada vez mais honestidade, de sentir a presença da sua guarda como uma sombra que aprendi a achar reconfortante em vez de sufocante. 3 dias a tentar convencer-me de que poderia ir embora se quisesse. No 4º dia, tudo desmoronou. Estava a sair do hospital após um turno da noite, exausta e pronta para cair na cama, quando o vi. Marcos encostado a um carro do outro lado da rua, observando a entrada dos funcionários com um tipo de concentração que fez meu estômago revirar. Congelei na escada, todos os meus instintos gritando para eu correr de volta para dentro, mas ele já tinha me visto. Já estava a afastar-se do carro e a atravessar a rua com passos decididos. Emma, precisamos de conversar. Damian disse-te para ficares longe de mim. Peguei no meu telemóvel, pronta para ligar para quem? Para a polícia, para os guardas do Damian, que eu sabia que estavam por perto. Isto é importante. É sobre o Cross. Marcos estava com péssimo aspecto, olheiras escuras sob os olhos. A sua aparência normalmente perfeita estava desalinhada. Por favor, 5 minutos. Contra o meu bom senso, acenei com a cabeça. 5 minutos, aqui mesmo, onde as pessoas podem ver-nos. Ele olhou em volta nervosamente, como se esperasse que alguém surgisse das sombras. Talvez ele tivesse. Não sabes no que te meteste. O Cross não é quem pensas que é. Sei exatamente quem ele é. Sabes, Marcos riu amargo e agudo. Sabes do incêndio no armazém em 2019 que matou 3 pessoas?
Das remessas que passam pelas docas dele e que não são exatamente legais? Da maneira como as pessoas que o contrariam tendem a desaparecer? A minha boca ficou seca, mas mantive a voz firme. Se ele é tão perigoso, por que é que ainda estás viva? Porque sou útil, porque tenho informações de que ele precisa. Marcos aproximou-se e vi medo nos seus olhos. Terror genuíno. Mas tu és um risco, Emma. Sabes sobre mim, sobre a festa de noivado, sobre como ele opera. Quando deixares de ser útil, isso é o suficiente. A voz veio de trás de mim, profunda e fria, e absolutamente furiosa. Virei-me e vi Damien a sair de um SUV preto que eu não tinha notado. Ele movia-se com uma determinação mortal. Os seus guardas o flanqueavam, e a expressão no seu rosto fez o meu sangue gelar. Marcos empalideceu. Cross. Eu só estava a ameaçá-la. Senti a mão de Damien na minha lombar. Aquele toque possessivo que eu passei a reconhecer depois de ter dito explicitamente para você ficar longe. Eu estava lá a avisá-la. Ela merece saber o que ela merece. Damien interrompeu-o, a sua voz baixando para algo perigoso. É ser deixada em paz por homens que já a ouviram o suficiente. Ele olhou para os seus guardas. Acompanhem o Sr. Reis até o seu carro. Certifiquem-se de que ele entende que, se aproximar de Emma novamente, o nosso acordo acaba. O rosto de Marcos desmoronou-se. Por favor. O noivado está cancelado. Perdi metade dos meus clientes. A família de Amber não quer mais nada comigo. Consequências, disse Damien simplesmente. Pelas suas ações, agradeça por não serem piores. Os guardas avançaram e Marcos cambaleou para trás, sua bravata anterior completamente desaparecida. Está a cometer um erro, Emma, gritou ele enquanto o levavam embora. Ele vai destruí-la como destrói todos os outros. Então ele se foi, empurrado para dentro do carro que arrancou do meio-fio como se o próprio diabo estivesse a persegui-lo. Fiquei paralisada nos degraus do hospital, com o coração a bater forte, tentando processar o que acabara de acontecer. A mão de Damien ainda estava nas minhas costas, aquela pressão constante que de alguma forma me mantinha firme. Há quanto tempo estás aqui? Perguntei. Há tempo suficiente. Ele virou-me para ficar de frente para ele, os olhos a procurarem o meu rosto. Estás bem? Não sei. A resposta honesta. O que ele disse sobre o incêndio, os carregamentos, as pessoas que desaparecem é verdade? O maxilar de Damien apertou-se. Sim. A única palavra atingiu-me como um golpe físico. Parte de mim esperava que ele negasse, que risse, que me dissesse que Marcos estava lá a mentir. Mas ele não o fez. Ele deu-me a verdade. Nítida e brutal. Não sou um homem bom, Emma. As suas mãos subiram para emoldurar o meu rosto. Fiz coisas que a horrorizariam. Magoei pessoas, destruí vidas. Opero num mundo onde a violência é moeda corrente e a lealdade é comprada com medo. Então por quê? Porque é diferente. Os seus polegares roçaram as minhas maçãs do rosto. Porque quando estou consigo, lembro-me de como é querer ser melhor. Não bom. Nunca serei bom, mas melhor do que sou. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Recebi uma chamada. Há 3 dias, alguém me avisou para ficar longe de ti. A sua expressão escureceu. Por que não me contaste? Porque tinha medo que fizesses algo terrível a quem quer que fosse. Porque estava a tentar decidir se eles estavam certos. Cobri as suas mãos com as minhas. Porque estou apavorada, Damien, de ti, do teu mundo, do quanto já me importo contigo, apesar de tudo. Deves estar com medo. Ele puxou-me para mais perto até estarmos quase a tocar-nos. Tudo o que o Marcos disse é verdade. Eu sou perigoso. Estar comigo coloca-te em risco. O mais inteligente seria ires embora agora e nunca mais olhares para trás. Eu sei, mas não vais fazer isso, pois não? Algo parecido com esperança brilhou nos seus olhos. Não. A palavra saiu firme. Certa, porque fui segura toda a minha vida. E onde isso me levou? Há um homem que me abandonou no momento em que me tornei inconveniente. Há um emprego que mal me paga o suficiente para sobreviver. Há uma existência que parecia mais afogamento do que vida. Aproximei-me, eliminando completamente a distância entre nós. Talvez o perigo seja o que eu preciso. Talvez tu sejas o que eu preciso. O seu controlo se quebrou.
A sua boca encontrou a minha num beijo que não tinha nada de gentil, nada de cuidadoso. Era possessão, promessa e desespero, tudo misturado. E eu retribuí o beijo com tudo o que tinha, despejando 6 meses de dor, solidão e medo na conexão entre nós. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele pressionou a testa contra a minha. Se ficares comigo, não posso prometer-te segurança. Não posso prometer-te facilidade. Tudo o que posso prometer é que vou proteger-te com tudo o que tenho. Que qualquer um que tentar magoar-te terá de responder perante mim, que nunca mais serás invisível. Isso é suficiente. E foi. Deus, ajuda-me. Foi. É mais do que suficiente. Vem para casa comigo. Não era uma pergunta, mas também não era bem uma ordem, um convite, uma oferta. Fica. Eu devia ter dito não. Devia ter pedido tempo, espaço, alguma aparência de racionalidade nesta situação insana. Em vez disso, acenei com a cabeça. A cobertura parecia diferente desta vez. Ou talvez eu me sentisse diferente, menos como uma visitante, mais como alguém que pertencia àquele lugar. Os guardas de Damen desapareceram quando entramos, deixando-nos sozinhos no espaço com vista para a cidade. Preciso que compreendas uma coisa, disse Damien, levando-me até as janelas onde estivemos semanas atrás. Os meus inimigos vão ver-te como uma fraqueza, vão tentar usar-te para chegar até mim. Haverá perigo, perigo real, e nem sempre poderei proteger-te dele. Eu entendo. E tu? Ele virou-me para ficar de frente para ele. Porque uma vez que fores minha, verdadeiramente minha, não há volta a dar. Eu não partilho, Emma. Eu não desisto. Se te entregares a mim, vou ficar contigo e não serei gentil. As palavras deveriam ter me assustado. Em vez disso, acenderam algo no meu peito que parecia perigosamente próximo do desejo. Mostra-me. Os seus olhos brilharam sombriamente. Emma, mostra-me o que significa ser tua. Estiquei o braço, os meus dedos encontrando os botões da sua camisa. Estou cansada de ser cuidadosa, cansada de ter medo. Mostra-me o que acontece quando eu parar de fugir. Por um momento, ele apenas ficou a olhar para mim, como se não conseguisse acreditar no que estava a ouvir. Então, o seu controlo se quebrou completamente. Ele me beijou como se estivesse a tentar me consumir. As suas mãos estavam em todos os lugares ao mesmo tempo, na minha cintura, nas minhas costas, emaranhadas no meu cabelo. Eu respondi com o mesmo fervor, puxando a sua camisa, até que os botões se espalharam pelo chão, passando as mãos pela pele quente, firme e irreal. Tens a certeza? Ele sussurrou nos meus lábios. Uma vez que fizermos isto, tenho a certeza de que nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ele pegou-me no colo e levou-me pelo corredor até o seu quarto. Desta vez, não era o quarto de hóspedes, mas o seu espaço, o seu território. A cama era enorme, os lençóis de seda escura que pareciam frescos contra a minha pele superaquecida quando ele me deitou. Preciso de ouvir-te dizer, exigiu ele. O seu corpo cobria o meu, o seu peso era perfeito e avassalador. Diz que és minha, eu sou teu. As palavras pareciam liberdade. Sou tua, Damien. O que aconteceu a seguir não foi gentil. Foi posse e reivindicação, e duas pessoas que dançavam uma à volta da outra, finalmente cedendo ao inevitável. Ele adorou o meu corpo com as mãos e a boca, aprendeu cada som que eu fazia, empurrou-me cada vez mais alto até eu me despedaçar nos seus braços. E quando ele finalmente entrou em mim, quando nos movemos juntos em perfeita sincronia, senti como se estivesse a voltar para casa, para um lugar que eu nunca soube que existia. Depois, ficamos deitados juntos, as luzes da cidade pintando padrões na nossa pele. Os seus dedos traçavam círculos preguiçosos no meu ombro, e eu senti-me mais em paz do que em meses. Eu falei sério, murmurou ele no meu cabelo. Agora és minha. Matarei qualquer um que tentar tirar-te de mim. Isso provavelmente deveria me preocupar mais do que me preocupa. O seu peito ressoou com uma risada silenciosa. Provavelmente. Ele puxou-me para mais perto. Vem morar comigo. Levantei a cabeça para olhar para ele. O quê? O teu apartamento não é seguro. Aqui posso proteger-te adequadamente. Aqui podes ter tudo o que precisas. A sua mão segurou o meu rosto. Aqui podes ficar comigo, Damien. Isso é dizer sim. O seu polegar roçou os meus lábios. Deixa-me cuidar de ti da maneira que mereces. Deixa-me dar-te a vida que Marcos deveria ter te dado.
Não quero a vida de Marcos. Não, tu queres algo melhor. Ele sorriu e foi um sorriso genuíno e caloroso. Então, deixa-me dar-te isso. Foi rápido demais. Demais. Tudo demais. Mas quando olhei nos seus olhos e vi a certeza absoluta ali, a proteção feroz e a necessidade possessiva, dei por mim a acenar com a cabeça. Sim, a palavra mudou tudo. Em uma semana, os meus pertences, os poucos que eu tinha, foram transferidos para o seu apartamento de luxo. Em 2 semanas, eu tinha dado aviso prévio no meu apartamento. Em um mês, eu tinha reduzido as minhas horas no hospital para algo quase razoável, porque Damon se recusava a me ver a trabalhar até a morte. Marcos desapareceu completamente da minha vida. Embora eu tenha ouvido rumores de que ele tinha saído da cidade, mudado para algum lugar distante, onde o alcance de Damon Cross não se estendia. Amber aparentemente o tinha deixado antes da mudança, levando consigo o dinheiro e as conexões da família. Eu deveria ter me sentido culpada, mas não me senti. A Sarah visitou-me uma vez, com os olhos arregalados ao ver a cobertura. À vista, a evidência clara de uma riqueza inimaginável. Então, estás mesmo a brincar às casinhas com o mafioso assustador. Ele não é tecnicamente um mafioso. O império empresarial do Damian existia em áreas cinzentas da lei, mas ele não era um criminoso organizado tradicional. E eu não estou a brincar, Emma. Ela segurou a minha mão com uma expressão séria. Fico feliz por estares feliz. A sério, mas tem cuidado, está bem? Homens como ele não são seguros. Eu sei, apertei a mão dela, mas a segurança não tem funcionado muito bem para mim. Talvez o perigo seja exatamente o que eu preciso. 6 meses depois daquela noite no hospital, quando limpei o sangue da têmpora de um estranho, eu estava na cobertura do Damien, a nossa cobertura, usando um anel que apareceu no meu dedo 2 semanas antes. Não era um anel de noivado, explicou ele, mas um anel de compromisso, um símbolo de que eu pertencia a ele e ele a mim. O futuro se estendia diante de nós, incerto e provavelmente perigoso. Os inimigos dele eram reais, as ameaças não eram imaginárias. Mas quando Damian me abraçou por trás, com o queixo apoiado no meu ombro enquanto observávamos a cidade abaixo, senti-me mais segura do que nunca, tentando ser invisível. Sem arrependimentos? Perguntou ele suavemente. Pensei em Marcos, na vida que tinha perdido, na mulher que eu era há 6 meses. Exausta, invisível, a afogar-me. Então, pensei na mulher que eu era agora, vista, reivindicada, viva, sem arrependimentos. Virei-me nos seus braços, subindo na ponta dos pés para beijá-lo. Nem um único. Os seus braços apertaram-se à minha volta, possessivos, protetores e perfeitos. Ótimo, porque agora estás presa a mim, Emma Chen. Para sempre. Para sempre parecia perigoso. Para sempre parecia impossível. Para sempre parecia exatamente o que eu procurava sem saber. Para sempre. Concordei e beijei-o novamente. Lá fora, a cidade brilhava com possibilidades. Lá dentro, envolvida nos braços de um homem perigoso que de alguma forma se tornou a minha salvação. Finalmente entendi o que significava viver de verdade. Não com segurança, não com cuidado, mas completamente, intensamente, perigosamente viva. E eu não teria isso de outra forma.